Bom dia, meu nome é Thiago, eu estou na gerência da UBS Jockey Club. Estou com a enfermeira Bruna e com a enfermeira Heloína me acompanhando. Vamos dar início à apresentação da unidade UBS Jockey Club. Uma foto da unidade, sujinha devido à última chuva, né? E com seus problemas clássicos. A ficha técnica da unidade, a gente atende horário estendido, das 7 às 19 horas. Esse é um mapa da unidade, da nossa área. São 3 equipes, equipe 89, equipe 87, equipe 90. A evolução do cadastro do ESUS. A gente, como nós temos 3 equipes, a meta é de 12 mil. No momento do Q2 agora de 2021, já temos 13 mil cadastrados, ou seja, já ultrapassamos a meta e a necessidade de expansão é bem nítida. A carteira de serviços de saúde, ali se destaca a questão da sonda, né, que a gente tem um número bem elevado. Sobre o CISREG. O CISREG, a gente teve bastante solicitação ano passado, mesmo tendo durante a pandemia. Esse ano deu uma diminuída por falta de profissionais mesmo médico. Algumas informações como tempo médio ou absenteísmo, eu infelizmente não consegui, não sei se foi por problema do computador, da internet ou do próprio sistema que estava oscilando durante algum tempo. As nossas especialidades mais solicitadas é a ginecologia, nisso se encaixa alto risco, ginecologia normal, entre outros casos, dermatologia adulto e ortopedia. Aqui no CISREG médico ainda a gente tem 16 solicitantes, por quê? Porque além dos médicos, os meus administrativos ainda são solicitantes, porque algumas vezes, por problema do computador, o médico não consegue inserir no momento do atendimento. Então ele faz manual para depois o administrativo conseguir fazer a inserção no sistema. Temos um coordenador, que sou eu, e o regulador, no momento, estamos zerados, porque a médica reguladora, ela pediu exoneração agora em setembro e ainda não consegui fazer a substituição. Já tem a pessoa que vai assumir, mas ela não está oficializada ainda como reguladora. CISREG odontológico, em 2020 a gente não teve informações, não consegui puxar nenhum tipo de solicitação. Em 2021 já temos algumas solicitações. Temos 2 solicitantes, que é o mesmo caso. No caso, há uma odontóloga e, como às vezes não consegue inserir no momento, ela faz manual e a nossa ASB ela acaba inserindo posteriormente essa solicitação no sistema. Balanço da ouvidoria. Em 2020 a gente teve bastante ouvidoria, maioria infelizmente negativa, mas foi principalmente pela falta de médico e materiais de insumos, que às vezes infelizmente falta, e pontos positivos foi do atendimento dos servidores. Eu coloquei ele bem básico, porque assim é geral. Às vezes é da recepção, às vezes é do médico específico, às vezes é do próprio agente comunitário no acolhimento, sala de vacina. E em 2021, mesmo caso. Vou passar aqui para a enfermeira. Bom dia, eu sou a enfermeira Heloína. Bom, então, em continuação, né, sobre perfil acadêmico. Nós temos hoje na unidade 20 acadêmicos, sendo 50% da medicina, 50% da enfermagem, né? Esses da medicina são da UEMS, 10 acadêmicos da UEMS, os outros 10 são enfermeiros, divididos entre a Unigran e a Universidade Federal. São 8 da Unigran e 2 da Universidade Federal. De cursos técnicos, pós-graduação e residência e do Programa Médicos para o Brasil, nós não temos. Somos em 3 preceptores, né? São 3 enfermeiros e os 3 atuam como preceptoria. Neste ano, com relação às reuniões de educação permanente, não tivemos. Reuniões para discussão de casos e grupos de estudo, eu ressalto aqui o que o colega já falou também, né? É difícil a gente conseguir um tempo para sentar e fazer uma discussão de caso relatada em ata e tudo mais. Mas nós fazemos, sim, essas reuniões. Nós fizemos, inclusive, com os acadêmicos, quando eles adentraram a unidade, nós propomos que fossem feitos estudos de casos que seriam abertos, né, com um estudo de caso e fechado depois para discussão, semanalmente, mas a gente conseguiu fazer apenas uma. Então, por isso a gente não contabilizou, né? E sobre as pesquisas, artigos e trabalhos envolvidos com relação à unidade, 0.
Sobre as reuniões intersetoriais, nós tivemos reuniões com o conselho local, mas todos eles estão com a pauta, a gente está muito focado na construção da nova unidade, né? E na transformação da UBS em ESF. Com relação ao atendimento em domicílio, as nossas metas estão bem baixas ainda, né? No ano de 2020 e permanecendo em 2021, apesar da melhora. Lembrando também que tudo está relacionado à bandeira prosseguir, né? A gente priorizou as visitas realmente para casos mais graves, mas relacionado ao atendimento domiciliar pelos enfermeiros na unidade básica, em 2020 foi 1,9, em 2021, no primeiro semestre, 4,1. E seguimos, né, sobre os atendimentos domiciliares em nível médio, eles não acontecem pela unidade, né, nós temos poucos profissionais em nível médio para tirar da unidade para fazer visita domiciliar. Sobre o profissional do serviço social, em 2020 tínhamos 0, e agora 2021 estamos com 2,5. O atendimento pelo profissional médico, 0,4 em 2020, 1,2 em 2021, e eu gostaria de ressaltar, porque é muito difícil a gente retirar o profissional médico da unidade para poder fazer visita, porque se a gente retira um profissional, que era quem estava na demanda no dia, a unidade fica sem médico no período. Então, é muito difícil, a gente ainda consegue fazer isso às vezes, mas é só para casos mais graves mesmo. E sobre atendimento por profissional odontólogo, 0, né, para domiciliar. Com relação às doenças transmissíveis, de tuberculose, nós temos pouco, até fiquei chocada com a outra unidade, que tem tantas pessoas com tuberculose, por ser uma área mais vulnerável, né? Nós temos em atendimento hoje, no primeiro semestre, né, 4 pessoas com tuberculose. Destes que teve confirmação, foram feitas as buscas ativas das pessoas, dos contatos, tá? De 75% destes. Este que não foi feito inclusive aquela última pessoa ali, né, no número total de pessoas que estão em abandono, ela abandonou o tratamento e aí a busca ativa foi realizada, porém não foi realizado o exame dos contatos, né? O percentual de cura está em 25%, porque apenas um terminou o tratamento, e a proporção de abandono 25%, que é dessa moça que acabamos de relatar, né? Houve uma melhora com relação ao ano de 2020, relacionado aos contatos, relacionado ao número total de pessoas. Sobre os indicadores de hanseníase, então, nesse ano nós estamos zerados para todos de hanseníase, mas em 2020 haviam 2 casos, sendo 100% de cura e 100% dos exames de contato. Eu vou passar para a enfermeira Bruna. Bom dia, meu nome é Bruna, sou enfermeira da UBS Jockey e vamos iniciar agora os indicadores de monitoramento. Em relação a famílias cadastradas no Bolsa Família, em 2020 tínhamos 1.320, né, e no primeiro semestre de 2021, 1.349. O acompanhamento dessas famílias do Bolsa Família, em 2020, ficou em 77%, e no primeiro semestre de 2021, 72%. Em relação ao pré-natal, nós na unidade temos um médico obstetra e ginecologista, né? E as enfermeiras, né, que também realizam o pré-natal. O número de gestantes com pré-natal encerrado em 2020 foi 88, e no primeiro semestre de 2021 foi 49. Essas gestantes menores de 20 anos, em 2020 foram 15, e no primeiro semestre de 2021 foram 6. A proporção dessas gestantes com 6 consultas ou mais, a gente conseguiu uma porcentagem de 69%, tanto em 2020 quanto em 2021. E elas terem iniciado o pré-natal até a 12ª semana da gestação, nós conseguimos uma porcentagem em 2020 de 75% e em primeiro semestre de 2021 de 71%. Em relação à visita à maternidade, a partir da 28ª semana, nós não realizamos nos 2 anos, né, devido às orientações da Secretaria de Saúde devido à pandemia. Em relação a gestantes, o pré-natal de alto risco nós realizamos na unidade, em 2020 nós realizamos 4 acompanhamentos, né? E no primeiro semestre de 2021, 2. Todas essas gestantes que são de alto risco, elas também realizam o acompanhamento hospitalar, né? E ambulatorial, e também na nossa unidade. A gente consegue fazer esse acompanhamento de 100% desses pacientes.
Em relação à avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantil. No ano de 2020, nós tivemos 3 casos de óbito fetal e nós tivemos 1 caso de óbito infantil. Já no primeiro semestre de 2021, nós tivemos 2 casos de óbito fetal. Todos os casos eles foram discutidos, né, no Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, como sempre é realizado, e todos eles também foram avaliados nas reuniões com a equipe. No JOC, devido à grande demanda, a gente tem dificuldade de realizar essa reunião de equipe, né? Mas como foi falado também, isso é discutido entre as enfermeiras de forma informal, sem ato e tudo mais, mas a gente acaba fazendo esse levantamento. E a avaliação desses óbitos maternos, fetais e infantis. A gente focou principalmente em relação ao aumento de vagas de pré-natal, os dias de agenda, tanto do enfermeiro quanto do nosso obstetra, foram aumentados, né? E também fazer um atendimento dessas gestantes em relação a uma demanda espontânea. Quando elas têm a necessidade de procurar a unidade, a gente realiza esse atendimento de demanda espontânea, né? E o desdobramento foi a facilidade do acesso dessa população à unidade, que com mais vagas e também em relação à demanda espontânea, elas conseguem ter um maior acesso ao atendimento. Em relação à consulta farmacêutica e o programa de controle de tabagismo, a consulta farmacêutica ali na população está 96, porque o ideal anual, né, é 96, e em 2020 o nosso farmacêutico conseguiu realizar 9 consultas farmacêuticas, e no primeiro semestre de 2021 nós tivemos problemas em relação a recursos humanos, né, devido a gente teve diminuição do administrativo, então acabou que não tem ninguém para ficar substituindo o farmacêutico enquanto ele realiza essa consulta. Então, por isso que no primeiro semestre nós tivemos essa dificuldade. Em relação ao número de pessoas tabagistas cadastradas, em 2020 eram 205, no primeiro semestre de 2021, 230, né? E como nós não temos o programa de tabagismo, nós acabamos encaminhando essa população para as unidades que possuem, né? Então, em 2020, nós conseguimos encaminhar 20 pessoas, e no primeiro semestre de 2021, 10, que quando o tabagista ele procura unidade com essa necessidade, a gente faz um encaminhamento ou via SUSREG, né, ou entra em contato com a unidade para fazer esse agendamento. Em relação aos indicadores de produção. Saúde da criança. Em relação à consulta de enfermagem da puericultura, nós temos uma população de 282 crianças, né? Em 2020, nós conseguimos contemplar 24%, e no primeiro semestre de 2021, 16%. Em relação à consulta médica em puericultura, nós temos, como eu já disse, né, uma população de 282, mas nós não temos pediatra. Então, muitas vezes, os médicos que são clínicos gerais na unidade, eles ficam restritos a outras populações. E a maioria dessas crianças acompanhadas fica para o enfermeiro, né? Aí, por isso, está zerado 2020 e 2021. A consulta na atenção básica de 0 a 10 anos, nós temos uma população de 1.237, e nós contemplamos 31% em 2020 e 12% em 2021. Em relação à consulta do recém-nascido, com a realização do teste do pezinho, nós temos uma população de 49, contemplando 79% em 2020 e 65% em 2021. E nós não temos nenhuma UAI, né, que é a acolhedora das crianças. Em relação à saúde do adolescente, o atendimento de adolescentes de 11 a 19 anos. Nós temos uma população de 1.300 adolescentes, e nós realizamos o atendimento em 2020 de 57%, e no primeiro semestre de 2021 de 29%. Como nós somos UBS, nós também não temos vínculos em relação ao planejamento das ações do PSE, né? Por isso que ficou zerado, nós não realizamos. Em relação à saúde da mulher, a consulta de enfermagem a gestantes. Atualmente, a gente tem uma população de 51 gestantes. Em 2020, nós realizamos mais de 100%, né, 137% de consultas a essas gestantes, sendo o parâmetro 2 consultas para cada gestante, né? E no primeiro semestre de 2021, 89%. Em relação à consulta médica de pré-natal a gestante, por nós termos também o obstetra,
Em 2020, alcançamos 558% e no primeiro semestre de 2021, 267%. Não, às vezes não contemplando só a nossa área, né? Por ter um obstetra e ser uma UBS, ele acaba realizando atendimento a muitas gestantes. Em relação à consulta odontológica às gestantes, em 2020 tivemos 37% de acompanhamento e atendimento, e no primeiro semestre de 2021, 6%. Em relação à consulta de puerpério, em 2020 foram 25%, e também em 2021 a gente também conseguiu fazer consultas de puerpério de 25% da população acompanhada. A visita domiciliar puérpera na primeira semana pós-parto, infelizmente a gente não foi realizado. Em relação às doenças transmissíveis, a sífilis, né? Foi notificado em 2020 4%, 4 pessoas, né? E em 2021, 3. Em relação ao tratamento prescrito, foi 100%, como já é protocolo, né? Assim que nós identificamos o caso de sífilis gestacional, a gente já consegue fazer o tratamento correto imediatamente. Em relação à sífilis congênita, o número de casos notificados na unidade de crianças do território, em 2020 foram 6, e no primeiro semestre de 2021 foram 5. Em relação às doenças transmissíveis, né? HIV, sífilis e hepatite virais. Todos os testes, a razão dos testes rápidos para HIV, o T2, né, em relação ao T1, todos que foram positivos, o T1, nós realizamos o T2. Foram 3 em 2020 e 1 em 2021. Sempre quando é identificado, a gente realiza o T2. E nesse período nós não tivemos nenhum teste positivo de hepatite C. O JOC, ele é uma unidade UDM, então, nós conseguimos acompanhar bastante uma população importante, né, que possui HIV, tá? Então, em 2020, a gente acompanhou 2 pessoas e em 2021, 10. Em relação ao número de pessoas atendidas, acredito que a gente soma tanto os pacientes que encaminharam, quanto que foram identificados na nossa unidade. Então, em 2021, foram 13, em 2020, 3. Em relação à saúde do homem, as consultas médicas, de enfermagem e visitas, né, homens de 20 a 59 anos. Nós temos uma população de 3.472. Nós conseguimos alcançar em 2020 136%, né, de atendimentos, e no primeiro semestre de 2021, 109%. Em relação à consulta do pré-natal do parceiro, temos uma população de 51 gestantes, né? E em 2020 nós realizamos 5 consultas do parceiro, e no primeiro semestre de 2021, que é um ponto a ser melhorado e a ser discutido, mas é uma situação que a gente tem grande dificuldade, porque a maioria das gestantes relatam que o parceiro está trabalhando, não pode vir, e ela acaba indo sozinha, ou com uma mãe, ou com algum parente, não com um companheiro. Por isso que a gente tem essa dificuldade. Em relação à saúde do idoso, né, as consultas médicas de enfermagem e as visitas. Nós temos uma população de idosos de 2.928 pessoas. Em 2020, nós realizamos esses atendimentos em 36% dessa população e do primeiro semestre de 2021, 17%. Nós temos uma instituição, né, uma ILPI, e em 2021 nós conseguimos realizar 2 visitas a essa unidade, em 2020 não realizamos devido à pandemia e outras situações. Né? Em relação à saúde bucal. Durante 2020 e no primeiro semestre de 2021, nós realizamos as ações de atendimento de urgência e emergência, acolhimento à demanda espontânea, né? E atendimento de gestante ao pré-natal. O odontólogo, ele só não realizou a consulta e atendimento domiciliar. Em relação às ações intersetoriais que a equipe de saúde bucal realizou em relação à pandemia de Covid, eles só não auxiliaram na realização dos testes, né, e na notificação dos testes. Eles incluíram sua participação no fluxo do Fast Track, no telemonitoramento dos casos suspeitos e as outras ações, né, teleconsultas e tudo mais. Em relação à atenção à saúde nutricional. Pode ir? Eu esqueci que era parte dela. Em relação à atenção de saúde nutricional, em relação à saúde nutricional,
a consulta de enfermagem de obesidade. Nós temos uma população de 521 obesos, não, pessoas em obesidade e sobrepeso. Em 2020, não realizamos nenhum atendimento, e no primeiro semestre de 2021, nós conseguimos realizar 2 atendimentos. Em relação à consulta médica, a população, como eu já disse, 521. Em 2020, os clínicos gerais realizaram 14 atendimentos, e no primeiro semestre de 2021, 10. Em relação ao preenchimento do marcador de consumo alimentar, a gente não preencheu nenhum desses marcadores, que é até uma dificuldade da equipe, né, que foi conversado para ser, de outra forma, a partir de agora, ser preenchido, identificado, para a gente conseguir aumentar esse número. Agora eu vou passar para a enfermeira Heloína. Bom, e sobre as doenças crônicas não transmissíveis, né? Aqui a gente já começa a falar sobre hipertensão e diabetes. Nós temos cadastrados atualmente 1.880 hipertensos e 716 diabéticos. Só lembrando que a gente está em recadastramento, então pode ser que algumas dessas informações ainda sofram atualizações, né? Mas destes acompanhados de hipertensos, 515, totalizando 27,3%, e de diabetes 289, totalizando 40,3%, tá? De acompanhados. Só lembrando que aqui a gente colocou acompanhamento médico, a gente acabou não colocando acompanhamento geral. E sobre as pessoas, sobre as avaliações de pé diabético, né? 10 foram realizados, e sobre a amputação nós tivemos 2 casos. Sobre as consultas, né? É algo que a gente realmente precisa melhorar muito aqui. Com relação à consulta de enfermagem em hipertensão, em 2020 estava 0,9, em 2021, primeiro semestre, 0,4. Vai permanecer a mesma coisa até o final do ano, né? Entende-se, né? Pelas estatísticas. Consulta de enfermagem em diabetes, 1,8 em 2020, 0,9 em 2021. Consulta médica em hipertensão e diabetes já é mais alto, né? Então, em 2020, 39%, em 2021, 27%. E 2020, de diabetes, 2020, 57%, em 2021, 39%. E a avaliação em pé em risco de pacientes portadores de diabetes, né, em 2020, 0%, em 2021, 1,5%. Sobre o Previne Brasil, então. Há um aumento exponencial, né, relacionado ao ano de 2020 e o ano de 2021, especificamente sobre a proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas, né, que é o preconizado pelo Ministério, sendo a primeira antes da 20ª semana de gestação. No segundo quadrimestre de 2020, nós tivemos 11%, já no segundo de 2021, 54%, né? Com relação a gestantes, com a realização dos exames para sífilis e HIV, que a gente sempre faz na primeira e na 28ª, né? Na primeira consulta e 28ª semana. No segundo quadrimestre estava com 66, e este decaiu para 58 no segundo, de 2021. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, no segundo quadrimestre de 2020 estava com 8%, e no segundo de 2021, 4%. Cobertura de exame citopatológico, no segundo quadrimestre de 2020, 1%, no segundo quadrimestre de 2021, 1%. Nós havíamos suspendido a agenda, né, de exame citopatológico por conta da demanda do Covid e tudo mais, mas nós retornamos, então, entende-se que a gente vai ter uma melhora muito grande nesses indicadores. Sobre as pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre, né? Segundo quadrimestre de 2020, 8%, no segundo de 2021 já 34%, e de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada, que no segundo quadrimestre a gente está com 1% de 2020, e no segundo quadrimestre de 2021 permanecemos com 1%. Só fazendo uma análise também com relação à digitação, a gente percebe que há uma falha muito grande na digitação dos procedimentos e consultas. Então, muitas coisas se perdem, acabam sendo feitas em números exponenciais e não são registrados corretamente, né? E aí, sobre as estratégias.
Então, um indicador que foi dentro do esperado, que foi muito bom, né? A gente passou da meta, na verdade, foi sobre as gestantes e o pré-natal. Então, a estratégia é a consulta pré-natal, as atividades desenvolvidas, aumento de vagas para consulta de enfermagem e médica, né? A gente acaba deixando as gestantes em agenda por demanda espontânea, né? Para um atendimento prioritário até para elas. Sobre os recursos necessários, impressos, luvas, computador, caneta, e a gente acaba incluindo aqui RH, né? Porque a gente precisa. Resultados esperados, facilidade no acesso, assistência e à saúde da gestante. Responsáveis, toda a equipe, e quando a gente fala toda, é toda, desde o acolhimento até a recepção, até as próprias pessoas que farão as consultas. Prazo contínuo, né, é uma meta que a gente precisa ter sempre. E mecanismos e indicadores para avaliar e alcançar os resultados. Digitação no sistema e redução de óbito fetal. E um indicador muito abaixo da média foi a nossa avaliação do pé diabético. Inclusive, conversaremos com Dona Neta, porque teve um indicador super legal, né? A gente achou super interessante. Então, eu acho que a indicação das reuniões é justamente para isso, para a gente ver coisas boas e replicar, né? Então, depois a gente vai conversar. Mas sobre a nossa avaliação do pé diabético, né? A estratégia, ofertar consulta de enfermagem e a busca ativa dos agentes. A gente sabe, e foi relatado por muitos idosos, que eles têm muito medo de ir na unidade por conta da pandemia, eles ficaram muito reclusos. Então, a gente tem que realmente fazer a busca ativa e retornar toda a demanda que a gente tinha, né? Atividades a serem desenvolvidas. Então, avaliação do pé diabético e retornar ao hiperdia, né? A gente acabou perdendo o hiperdia. Recursos necessários para o desenvolvimento das atividades. Estesiômetro, papel, caneta, recursos humanos também. Resultados esperados, redução da amputação e aumento da dispensação das palmilhas também. Responsáveis, toda a equipe. Prazo, primeiro semestre de 2022, que é a nossa meta, né? Até lá já está ter melhorado muito isso. E os mecanismos e indicadores para avaliar o alcance dos resultados, avaliação do número de digitação com aumento dos indicadores. E sobre as ações de COVID, né? Na verdade, é bem geral, né? Realização do teste rápido, nós realizamos os testes rápidos na unidade, como demanda. A oferta da vacina. O Fast Track, que ele veio para ajudar a gente, né? Na reorganização de fluxo e de RH também. O telemonitoramento do COVID, que é realizado diariamente. A busca ativa, realizada pelos agentes. Vacinação nas instituições de longa permanência dos idosos. Vacinação dos acamados e a consulta de sintomáticos. Então, o nosso telefone é esse. Então, só para a gente terminar, hoje é um dia que a gente fala muito sobre números e indicadores, né? Mas que a gente trouxe essa frase para a gente poder lembrar o que de fato é o nosso objetivo, né? Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Obrigada.